Deus pega uma porção de barro, amassa, faz o bonequinho, os braços, as pernas e sopra. E o homem passa a existir. Nesse contexto, tem o jardim com a árvore do que é bom e do que é ruim, tem a árvore da vida e tem uma serpente. A serpente fala, diz para a mulher que se ela comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, ela se tornará como um Deus, vai conhecer as coisas como Deus conhece. Ela já estava com vontade de provar da árvore, prova da árvore. Mas antes ela retruca a serpente dizendo que não poderia comer dessa árvore porque ela morreria no dia em que ela comesse. E a serpente disse, não é bem assim não, tu não vai morrer. A serpente realmente mente porque eles vão morrer. Sim, eles vão morrer. Mas por um ato de Yahvé, decidi não matá-los naquele momento. E surge um animal, não se fala qual, mas Yahvé mata esse animal e cobre, não retira o pecado, cobre o pecado de Adão e Eva. Isso é uma clara e verdadeira narrativa que mostra que o homem se tornou pecador e que ele precisa agora de derramamento de sangue, não para tirar o seu pecado, mas para cobrir o seu pecado. Paulo propaga essa teologia dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3. O salário do pecado é a morte. O que Paulo está dizendo? Que como aconteceu lá atrás, ao comerem do fruto que não deveriam comer, eles morreriam. E a morte entrou no mundo. Esse foi uma das questões que no tempo de pastor mais me atormentou. Como que o segundo Adão, Cristo, que veio para consertar a besteira do primeiro Adão, não resolve isso, porque a morte continua acontecendo. O salário do pecado é a morte. A voz de Yahvé para o primeiro casal foi: não coma, porque vocês irão morrer. Mas naquele momento não houve perdão. Yahvé não perdoou. Poderia ter perdoado, mas não perdoou. Aqui não tem. Yahvé aqui é um mito, né? É um mito. Porque Yahvé poderia ter perdoado ali e acabado o problema ali mesmo. Porque perdão é isso. É você olhar para o outro que te fez algum agravo, você disse, vamos deixar isso para lá, esquece esse assunto e vamos partir para outra. Isso é perdão. Mas o que houve no Éden não foi perdão. Um animal foi morto por conta do pecado de Adão e Eva. Gostem ou não, alguém pagou o pato pelo erro de Adão e Eva. Simbolizando assim que Adão todo ano precisaria ir a Jerusalém oferecer sacrifício pelo seu pecado. Como diz Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pois bem, a prova é que não há esse perdão de pecado, mas cobertura de pecado, é que a voz de Yahvé para Adão e Eva é a seguinte: não coma, porque se comer, vai morrer. Não houve perdão. Eles morreriam naquele momento se Yahvé não tivesse matado um animal no lugar dos dois. Isso era um indicativo que eles precisariam continuamente estar
fazendo oferta de sangue para que os seus pecados fossem cobertos. Daí, João diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não tirou o pecado. Imagine que isso foi feito em um local, aqui neste planeta. Onde é que teria que ser redimido isso, resolvido? Aqui neste planeta. Foi implantada agora a morte como punição pelo pecado. E a morte passa a todos os homens nessa cadeia, porque todos pecaram e destituídos foram da graça ou da glória de Deus. Vem Jesus e diz que ele é oferecido para pagar, acabar com o poder do pecado, mas o poder do pecado se manifesta na morte. E desde que Jesus veio até o dia de hoje, todos que eu conheço morrem. Todos morrerão um dia. Mas aí, como é que a religião tentou driblar isso? Inventou uma vida eterna. É fácil e cômodo jogar a coisa lá para frente. Mas um texto de Gênesis diz que o homem é feito do barro, é soprado na narina e se torna vida. E na hora que ele morre, segundo o Eclesiastes, diz que a carne volta ao pó. E o sopro, que é o fôlego da vida, volta para o Criador. Não existe essa alminha, esse espíritozinho na relação de Gênesis. Não existe. Você pode até querer colocar ela lá e vai enxergar ela lá, mas não tem. Tem um boneco de barro onde se sopra o fôlego de vida e ele vive agora. Porque o mesmo conceito de alma vivente se dá para os animais, também são feitos almas. São como almas, o Velho Testamento está tudo descrito. Em algum momento até alguém pergunta, quem garante que essa alma vai para um canto e a alma do animal vai para o outro? Não tem alma. Tem um corpo de barro soprado, fôlego da vida. Eclesiastes diz que morre, a carne volta para o pó e o fôlego volta para Deus. É simples assim. Então a condenação estabelecida em Gênesis pelo templo de Jerusalém é que pecou, vai morrer. Paulo continua dizendo que o salário do pecado é a morte. Até os nossos dias todos morrem. Ora, o salário do pecado não é a morte, mas o dom gratuito não é vida, então teria que ter anulado esse poder dessa morte. Mas não se anula. Na realidade, você precisa todo ano. Os judeus precisavam, e aí Paulo diz que tanto judeus como gregos entraram todos no mesmo pacote, que todos pecaram e todos iriam morrer. Mas há algo curioso no livro de Romanos que Paulo fala, é que se pelo sangue de Jesus você já foi justificado desse pecado, do pecado que dá a morte. O sangue de Jesus, em tese, teria que ter cancelado esse poder do pecado do primeiro homem, e o homem agora deveria ter a vida. Seja ela como uma árvore que fosse no mito de Gênesis, para você comer e ter vida eterna, que tinha uma árvore da vida. Mas não. A teologia inventou agora uma alma e um espírito que vão sobreviver a isso. Porque aqui, nesse planeta, todos nós morreremos. Há os que acreditam no arrebatamento, que terá um arrebatamento e que nós teremos uma nova vida, que nós voltaremos de novo. As pessoas podem acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Quando gravo os vídeos, é sempre na intenção de que não permita que a religião roube seu cérebro e nem que você seja um instrumento de manipulação no meio religioso. Acreditar em Deus, acreditar nos anjos, você pode acreditar em qualquer coisa.
Se você quer ser manipulado, é um direito seu, é uma escolha sua. Há muita gente que não quer isso. Infelizmente, a religião rouba essa capacidade de raciocínio. É matemático. O salário do pecado é a morte. O que aconteceu em Gênesis? O homem pecou e Eva pecaram. Os dois deveriam morrer. Eram para morrer naquele momento. Mas Yahvé providencia um animal para cobrir o pecado dos dois. Não foi para perdoar. Yahvé não perdoou no Éden. Ele cobriu o pecado. Essa conta um dia chegará. Jesus vem e morre. Morre teoricamente, por todos os homens, mas não conseguiu acabar com o poder da morte. Acaba-se porque a teologia diz que existe uma vida eterna. Vai que tenha, né? Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito, como está escrito em Eclesiastes: morre, o pó volta, o corpo volta para a terra. E acabou a conversa.